Bom, pessoal, hoje na nossa programação, o nosso entrevistado é Saulo Adami. Conheci ele recentemente, aí pelos meios da mídia, da comunicação, e foi para mim uma grande surpresa conhecer uma pessoa com tanta cultura, com tanta vontade de escrever, né? Até estamos aí para fazer uma parceria, dentro em breve a gente pode contar, mas por enquanto é meio em segredo. Mas essa parceria vai render bons frutos para todo mundo, né? O Saulo Adami, como escritor, há muitos anos, então eu convidei ele para conhecer um pouquinho da história dele. E na verdade, né, quem é Saulo Adami? Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer poder falar com a comunidade de Guabiruba e região através do teu canal de TV. O Saulo Adami nasceu como a maioria dos meninos que fizeram parte da história da cidade a partir de 1965. Nasceu no interior, no Arraial dos Cunhas, pertencendo a Itajaí. Nasci aqui em Brusque, a minha família toda morava lá, mora ainda boa parte dela. E esse trabalho que nós estamos fazendo hoje é uma grata oportunidade de poder contar um pouco dessa história, porque foi no Arraial dos Cunhas que eu comecei a escrever os primeiros textos, lá com 9 anos de idade, que eu ia para a escola, e na escola a professora sempre pergunta, o que quer ser quando crescer? Uns queriam ser médicos, outros queriam ser advogados, outros queriam dirigir o trator que a família tinha na agricultura, outros queriam ser administradores da fazenda do Padre Matias, que tinha lá no Arraial, está lá ainda, e eu respondia que eu queria ser escritor. Então eu era um bicho estranho na sala de aula, porque ninguém queria isso, ninguém pensava em fazer isso, queriam lecionar, queriam outras coisas, menos isso. Mas por que ser escritor? Bom, porque eu gosto de escrever, eu escrevia as minhas próprias histórias e com base às vezes em um personagem que eu assistia na TV, personagem de um filme, ou inventava as próprias histórias, que seriam hoje contos, crônicas. E ao falar sobre isso em sala de aula, a professora perguntava, mas vais publicar o teu livro aonde? Nós não temos editor aqui. E eu dizia para ela e para os colegas também, aonde eu vou publicar eu não sei, isso não é comigo, o que eu tenho que fazer é fazer a minha parte, escrever e um dia vai ser publicado. E para minha felicidade, aos 10 anos de idade, isso em 1975, eu montei a primeira peça de teatro que eu mesmo escrevi, que era uma comédia, chamava Show do Riso, montada com amigos que viviam do meu lado no Arraial dos Cunhas, que frequentavam a escola comigo, e os que já haviam saído da escola naquela época, onde a escola primária ia até a 4ª série, e daí a gente tinha que procurar uma escola, um colégio fora da comunidade. E a partir de 1975, então, eu comecei a pensar em que livro eu escreveria, que livros eu gostaria de publicar, até que surgiu em 1982 a oportunidade do primeiro livro impresso, que se chamou Cicatrizes, um livro que reunia a poesia que eu comecei a fazer 2 anos antes, em 1980, o conto e a crônica. Juntei isso tudo e começou aí a carreira literária de fato, com o apoio da Prefeitura de Itajaí, que na época mandou imprimir em torno de 300 exemplares e começou tudo nesse momento. Esse é um fato importante, né? A cultura, a nossa televisão, os jornais, os livros, tudo isso traz cultura para o povo. Se não tem primeiro o início do apoio do poder público, fica difícil uma pessoa começar alguma coisa, né? Principalmente quem vive no interior e quem não tem, não vive, por exemplo, ao lado de uma cidade onde isso é uma tradição, ou não vive num meio cultural, porque eu vim do interior, eu vim da roça, nunca trabalhei em roça, meus pais eram comerciantes e foram por mais de 40 anos, então a minha vida já foi um pouquinho diferente da vida dos pais e dos colegas que eu tinha. Mas faltava assim um incentivo, porque quem está em casa às vezes não tem a compreensão do que está acontecendo com um filho que pela lógica deveria ser aquele garoto que a professora pensava que ia ser.
ou um motorista de alguma coisa, ou um agricultor, ou um comerciante que seguiu os passos dos pais, no meu caso. Mas eu sempre pensei na concretização daquele sonho de garoto, que eu me via aos 20, aos 30, aos 100, se fosse o caso, anos de idade, fazendo aquilo que eu queria fazer, que era escrever. Sempre tive isso em mente, e até que em 2003 eu comecei a fazer um trabalho que me levou aonde eu esperava chegar. Eu comecei a fazer um serviço de resgate da memória de comunidades do interior. O primeiro ensaio foi um livro próprio que eu fiz sobre o Arraial dos Cunhas, foi lançado em 2004, chama História Secreta do Arraial dos Cunhas. Até então eu tinha 12 livros publicados como autor, na área de poesia, conto, crônica, que era aquilo que eu queria fazer, e um livro sobre a série de cinema e televisão Planeta dos Macacos, que é uma das paixões que eu tenho até hoje, e é um tema que eu coleciono itens desde 1978, quando eu tinha 13 anos. Quando começou a produção do História Secreta do Arraial dos Cunhas, era 1982, e eu parti do seguinte princípio: se eu conheço um pouco da história da minha cidade, que não era ensinada na escola, eu acho um erro, que a história local deveria, antes da história do país, ser contada na escola daquela cidade, onde existe a história. Me veio essa vontade de produzir um livro que eu pudesse entrevistar algumas pessoas que já estavam com seus 80, 90 anos, antes que elas fossem embora, e antes que nós, da comunidade, perdêssemos o testemunho delas sobre aquilo que elas viveram. E essa busca para escrever o História Secreta do Arraial dos Cunhas me levou a despertar para um interesse um pouco maior. Então eu posso escrever sobre Itajaí, eu posso escrever sobre Brusque, onde eu nasci, onde o primeiro livro tinha sido lançado em 1958, onde, graças a Deus, nós estamos diante da Casa de Brusque, criação do seu Aires Gevaert, Sociedade Amigos de Brusque. Graças a Deus aqui nós temos a história da cidade, e não só dessa, da região toda, resgatada, preservada. E nós devemos, eu principalmente que o conheci, devo muito a ele, ao seu Aires, porque aqui está depositada toda a história. Tudo aquilo que ele pôde reunir em vida está aqui, e deveria ser um exemplo que contaminasse pessoas de outras cidades que tivessem a mesma iniciativa. Então, como eu te disse, fui um privilegiado por ter nascido nessa cidade, onde essa preservação, graças a Deus, aconteceu. Mas a partir da criação do História Secreta do Arraial dos Cunhas, eu entrei em contato com prefeituras do interior, como eu disse. Então, Vidal Ramos, Imbuia, Agrolândia, Rio do Oeste, foram cidades que eu escrevi os seus livros. Em alguns casos, como Vidal Ramos, Imbuia e Imbuia, principalmente, foram os primeiros livros dessas cidades. Então isso colocou o meu nome numa certa área de conforto, e eu passei a virar referência. E ao mesmo tempo, eu juntava material sobre Brusque, que era aquilo que eu queria contar, a história da cidade. Até que veio a oportunidade, e em 2005, quando eu já havia criado a editora Luiz Saulo Adami, microempresa, de criar o livro chamado Brusque, Cidade Chinebor, que não era para ser só um livro, era para ser uma sequência de livros, e foi. De 2005 a 2009 foram lançados 4 livros em parceria com a Tina Rosa, com quem eu era casado na época. Não só esses livros, nós fizemos mais de 20 livros sobre a história regional em parceria. Foi lançado esse livro, e em 2009 a Academia Catarinense de Letras nos premiou o livro Histórias e Lendas da Cidade Chinebor, que era o 5º e último da série, como o melhor livro de história do ano. Então, assim, para mim, que não tive, não vou dizer oportunidade, mas eu não fui buscar um curso universitário na área de História, e nem esse era o meu interesse na época, apesar de ter passado para vestibular em História e Geografia, mas eu não fui. Eu queria era produzir, eu queria era escrever, e a minha escola foi o jornalismo. Então, graças ao jornalismo, eu peguei a velocidade para produzir textos.
Então hoje pode-se fazer um livro, como eu fiz em 2004, 3 livros sobre 3 cidades simultaneamente num prazo de 90 dias. É loucura? Pode parecer loucura, mas é possível, tanto é que aconteceu. Força de vontade faz fazer muita coisa, né? Exatamente. Então, foi um privilégio poder contribuir com essas cidades, contar a história delas, fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é para o interior, sentar na cadeira lá na casa da vozinha, do lado do fogão a lenha. Que delícia, né? Às vezes até à noite. Cafezinho, né? Um café. E como diz um amigo meu gaúcho, um conosquinho, e ali a gente conversar sobre a vida deles, a vida dos antepassados, pessoas que só a memória deles hoje pode colocar de volta, vivo diante da gente, lembrando coisas. Então isso para mim é tudo, é poder fazer isso, continuar fazendo isso. E o mais importante, Floriane, é que para fazer isso não importa a idade que a gente tem. Então, a gente foge dessa questão de que é velho demais para fazer tal coisa. Nunca é tarde para ser feliz e fazer o que se quer. Exatamente. E fazer com o coração, né? E com o coração, fazer com determinação, com vontade, com paixão. Eu acho que nenhum trabalho assim que perdure seja feito, nenhum trabalho perdura se não for feito com paixão. Exatamente. Esses são os projetos passados que você já fez, né? Temos aí alguns projetos para o futuro? Temos. Hoje, por exemplo, eu estou na Casa de Brusque para começar o que a gente chama de cavação. Eu vim escavocar um pouco da vida do Dr. José Celso Bonatelli, que foi médico aqui em Brusque a partir de 1972, quando ele veio para cá. Entrou na política em 76, foi vereador, prefeito, foi deputado estadual e terminou a carreira, aliás, num mandato interrompido pela morte dele, em 1999, como vice-prefeito do seu Hilário Zen. Então a família fez o convite, ao qual eu agradeço muito, porque eu conheci ele e não só eu, muita gente diz, a testemunha, que ele foi um político sério, né? Uma pessoa, um ser humano de qualidade, e que deu uma grande contribuição para a história da nossa cidade, sendo ele um paulista que veio para cá, imigrante como tantos outros imigrantes que vieram, deram sua contribuição e ficaram marcados na nossa história. Então esse é um dos projetos. De certa forma ele segue uma escala, ele segue uma linha, porque 2 anos atrás, em abril de 2012, eu e a Giannini Vandrat, com quem eu sou casado agora, escrevemos o livro Doutor Nica. E desde então, é interessante como a vida se encarrega, né? Desde então vem assim chamadas, propostas para se escrever biografias de médicos. Eu não sei se só em função disso ou se porque estava mais do que na hora de alguém produzir alguma coisa sobre o Bonatelli. Mas é uma coincidência, está chamando a atenção. Fora isso, recentemente foi lançado em dezembro de 2013 o documentário Expedições à Cidade de Schneeberg, que de certa forma é uma condensação daqueles 5 livros que foram lançados entre 2005 e 2009, contando a história da cidade. Foi uma oportunidade que a Prime Filmes me ofereceu e logicamente eu aproveitei com o meu agradecimento, porque foi uma oportunidade de trabalhar com uma equipe de garotos praticamente. São pessoas que, como eu acho que é importantíssimo, amam o que fazem, então por isso fazem bem feito. Então nós fizemos esse trabalho e agora, para esse ano, vai surgir um filme, um novo documentário chamado Vozes do Meu Vale. E Vozes do Meu Vale vai ser um pouco mais amplo do que o Expedições à Cidade de Schneeberg, porque ele vai abordar os dialetos falados no Vale do Itajaí, e hoje são em torno de 51 municípios, né, que integram o vale como um todo, e dentro de alguns desses municípios vai ser tratada a questão do dialeto que sobreviveu num país estrangeiro, no caso o Brasil, porque foi a língua materna ou paterna trazida para cá pelos imigrantes que fizeram a história, não só de Brusque, mas de do Vale do Itajaí como um todo. Aí tem o badense,
tem os vários dialetos falados no italiano, como nós temos aqui em Botuverão, Bergamasco, e assim por diante. Tem várias etnias que trouxeram a sua contribuição e que preservaram a sua língua. E hoje os imigrantes, ou aliás, os turistas que vêm aqui buscar as raízes de suas famílias que imigraram para cá, se espantam, ficam assim surpresos. Puxa, mas o seu filho, que é bisneto do imigrante, ainda fala o dialeto. Exatamente. Né? Graças a esse cuidado que as pessoas tiveram, mesmo com toda a repressão do governo Vargas, que proibia falar a língua de origem, sobreviveu, preservou, e melhor que isso, continua transferindo. Exatamente. Então esse vai ser o ponto principal do documentário Vozes do Meu Vale. Fora isso, tem outras coisas, pequenos livros ainda que estão sendo desenhados estarão sendo desenhados ao longo desse ano, mas sempre buscando assim, entre um livro ou dois de história, alguma coisa de literatura. Então, o último trabalho que foi lançado chama-se Relicário. E esse livro é uma parceria minha com o Edson Maurici, que hoje é chamado Luigi Maurici. É o 20º livro da vida dele, parte do livro é dele, parte do livro é minha. Cada um publica os seus poemas, chama-se Relicário e é um lançamento da Editora Dom. Muito bem, pessoal. Então conversamos aí um pouquinho com Saulo Adame, figuraça que está aqui. Olha, a gente fez uma amizade aí recentemente, mas vai dar muitos frutos, né? E recentemente, daqui mais um tempo aí o pessoal vai ficar sabendo o que nós estamos aprontando. Do que se trata. Do que se trata. Tá bom, pessoal, então vamos continuar aí a nossa programação, então.